Olá, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Que bom que chegaram aqui, que vieram no canal aqui de Odin e Frigga. Nosso canal, meu canal aqui, é dedicado aos deuses nórdicos, né? Ao panteão nórdico, Odin, Frigga, Freya, Eir, Heimdall, Thor, né? Aos deuses, então, do panteão nórdico. No caso aqui, eu escolhi, entre todos, né, Odin e Frigga, porque eles são os regentes de Asgard. Os dois formam um casal que então rege não só Asgard, mas também nossas vidas, né? Odin, que também é chamado pai de todos, porque ele deu o sopro da vida aos Midgardianos, né? Ao homem e à mulher. Frigga é a deusa do lar, da família, né, dos casais, né, dos relacionamentos. Odin é o deus do conhecimento, ele sabe tudo, né, ele sabe o presente, o passado, o futuro. Frigga é representada normalmente pelas chaves da casa, porque ela é quem toma as decisões da casa, é ela quem decide quem entra, quem sai. Odin tem outros símbolos também, como os dois corvos, Munin, Runin, conhecimento e memória, né? Então, são os deuses que eu peço ajuda não só pessoal, mas também aqui na hora de fazer essa leitura, da retirada das cartas, né? Para que nos guiem, né? Me guiem na leitura com o conhecimento, com o carinho, né? Que só os dois têm pela gente. Então, vamos ver o que é que os deuses têm para nos dizer. Eu uso, então, o deck... Opa, já saiu. Eu uso o deck Diário de uma Bruxa. Eu espero estar adquirindo, já andei procurando. Existem decks totalmente baseados na mitologia nórdica. Então, se daqui a pouco eu aparecer com um deck novo, não estranhe. Eu retiro, né? Esse deck foi consagrado a Frigga. E a minha tiragem é de 9 cartas, como eu já vou explicar daqui a pouco. Eu aceito a queda de até 3 cartas. Mais do que 3 eu não aceito, a menos que elas caiam viradas. Hoje o jogo tá... Hoje a tiragem tá fluindo. Hoje, que é quinta-feira, às vezes eu esqueço de falar isso, né? Mas hoje é quinta-feira, dia de Thor, tá? Quarta-feira, ontem, foi dia de Odin. Amanhã, sexta-feira, é dia de Frigga. Ó, caíram 2 cartas, né? Então, esta vem para cá. E esta vem para cá. Também não uso, né, na leitura a carta invertida, né? Eu deixo ela sempre na posição original e depois eu vejo de acordo com o contexto, né? O contexto é que vai me dizer se a carta está invertida ou não. Agora, por exemplo, eu só vou aceitar 2 cartas, tá? A partir de agora... Sobram 2 espaços, então eu só aceito 2 cartas. Então, ó, e eis que caem as 2 cartas. Muito bom. Ok, muito bom. Vamos ver o que está no culto. Ok, perfeito, muito bom. Ok. Bom, a tiragem que eu faço, ela é do sistema de 9 cartas, onde as 3 primeiras representam o passado, as 3 do meio representam o presente, e essas 3 aqui representam o futuro, né? O possível
futuro. E aqui as 3 cartas que eu julgo mais importantes, que são as cartas do oculto, tá? Que são as tiradas no fundo do baralho. Bom, vamos lá então. Começamos com a Rainha de Espadas. Rainha de Espadas, a espada representa o pensamento. Rainha de Espadas é uma rainha madura, é uma rainha que usa extremamente a lógica, a razão e o conhecimento que ela traz, tá? Ela traz os conhecimentos anteriores. Por isso que é uma rainha madura, não é uma rainha idosa ou velha, ela é madura. Pode representar alguém ou um estado, né? Aonde os conhecimentos do passado, onde as experiências anteriores, né, são analisadas de maneira extremamente criteriosa, lógica e racional. Vejam que a espada dela está em riste, né? Ou seja, é uma rainha que toma atitudes. Ela não é fácil de ser enganada, ela corta, né? A espada é o pensamento, ela corta, né, o pensamento afiado, o pensamento que corta tudo que não é bom para ela. Então, começa com alguma coisa que aconteceu ou alguém no teu passado, uma experiência, alguma coisa em que tu teve esse raciocínio, né? Um raciocínio lógico, racional, tá? Isso parece que controlou a tua vida. Tá me parecendo muito a mesma leitura de ontem, eu não sei, tá? Mas acho que eu já fiz essa leitura em algum começo, em algum pedaço. Bom, então um começo extremamente lógico, racional, onde as experiências do passado, né, determinam o que ela vai decidir no futuro. Então as decisões dela para o futuro, as leis que ela vai escrever, ela é uma rainha, né? As decisões, as leis, tudo que ela faz é baseada na racionalidade. E ela não é fácil de se enganar, tá? E aí migra para o rei de paus. O rei de paus é o rei decidido. Ele utiliza as emoções, paus é paixão, aquelas emoções intensas, né? Representa também as artes, representam emprego, representam trabalho, né? Mas, em suma, é as emoções mais intensas, aquelas que pegam fogo, literalmente, né? Também é o símbolo do fogo. Espadas é ar. Então vamos lá. É um rei decidido, também experiente, veja, né? Experiência. Então nós podemos estar lidando aqui com alguém que viveu muito ou alguém com mais idade, tá? Representa isso. Decidido. Ele sabe o que ele quer, ele sabe como chegar lá, ele utiliza da força, né? Ele é muito forte porque ele utiliza essas paixões como força motriz para ele conseguir aquilo que ele quer. Tá? Então vejam, um rei e uma rainha. Pode estar representando um casal? Pode estar representando um casal. Mas eu estou desconfiado que isso aqui representam 2 estados sobre a mesma situação ou a mesma pessoa. Por que isso? Por causa do 3 de espadas. Tá? Isso deve estar relacionado a alguém, tá? Ou a alguma situação em que tu saiu ferido, onde tu saiu com o coração partido, tá? Então, essa pessoa que chegou, né, e que te fez tu mudar de ideia, aqui é o seguinte, ele está decidido, correto? Mas parece, por causa da carta do 3 de espadas, parece que ele mudou as decisões dele, mas ele ainda assim ele estava decidido, ele mudou um rumo, ele saiu, né, do estado de um pensamento, de uma racionalidade para um estado mais emocional, e ele queria isso, né, essa situação, o rei aqui nesse caso. Então significa para mim aqui com esse conjunto aqui, a pessoa saiu de um estado extremamente racional para um estado extremamente passional, extremamente emocional, muitas emoções e muito intensas, né? Mas alguma coisa aconteceu e veio o estado do 3 de espadas. Tá? Ou seja, o coração partido. Essa pessoa que chegou a essa situação, seja lá o que for, sai da vida. Vocês ficam, né, extremamente decepcionados, ficam extremamente tristes, né, com aquelas lembranças, né, com aquelas expectativas que vocês tinham, com aquelas esperanças, né, e expectativa é diferente de esperança. Muitas vezes eram esperanças e não só expectativas, eram sonhos, né? E isso veio a partir o coração. Então,
Espadas não é coração, não é a carta de copas. Mas vejam, o pensamento, as palavras, né, feriram o coração. Então, o coração está partido, está ferido por causa do pensamento, tá? Então, veja lá, né, tempestade lá fora, o tempo tá feio, ou seja, os próprios pensamentos da pessoa voltam constantemente para as memórias, né? Ali é um journal, é um diário, né? Não é jornal, é um diário em que tu te lembra constantemente daquilo que passou, daquilo que tu teve, né? Só que tu não consegue ver uma saída, né? Tu não consegue ver, as coisas são negras, tempestuosas, são, sabe, um clima bem ruim, né? A tua visão, né, saiu disso nesse estado. Bom, então esse é o passado. Então nós estamos falando possivelmente de uma transição, de uma mudança de um estado para o outro, né? Causada por alguém ou por alguma situação que foi embora, tá? Bom, o estado atual da sacerdotisa. Então o estado atual começa com um lado extremamente espiritualizado, né? A sacerdotisa lembra o estado espiritual, significando que tu está largando essa questão aqui tanto da racionalidade quanto das emoções. Agora tu está voltado muito mais para o lado espiritual, tá? Só que é um lado espiritual completo. Não, ele não é parcial, ele é completo. E eu falo parcialidade não só no sentido de parte, né? Ou seja, um fragmento. Eu estou falando de parcial no sentido de não ter lado, não ter um segmento. Ou seja, veja, essa carta é representada então por uma bruxa que está olhando para uma bola de cristal, mas veja o que tem atrás dela: livros. Livros representam as memórias, os conhecimentos, aquilo que é registrado, né? Aquilo que é material. Então, leis, conhecimentos em geral, tá? À frente dela, então, está o espiritual, as cartas de tarô, as runas, a bola de cristal. Então, ela utiliza, né, a sacerdotisa, ela busca o seu entendimento espiritual, o seu entendimento com os espíritos, com os deuses, né? Mas ela não faz isso de maneira somente olhando a espiritualidade. Ela usa a espiritualidade, mas também usa o conhecimento racional. É um equilíbrio, correto? Ela não usa só um lado, né, da espiritualidade ou do conhecimento. Veja, uma vela branca e uma vela negra. Ou seja, ela utiliza todos os dois lados, seja o considerado lado negro ou o lado branco. Ambos iluminam, ambas as velas, né, iluminam. A iluminação normalmente é o conhecimento, é a indicação do caminho. Então, ela vai utilizar para suas decisões, para sua interiorização, ela vai usar tudo que está disponível para ela, tá? Então, esse é teu estado atual. Também pode representar uma ação dos deuses, correto? Que estão atuando, te ajudando nessa espiritualidade. E isso vai te levar ao estado atual, tá? Um pensamento rápido. O cavaleiro, né, é um movimento, são mudanças, tá? E esse é o cavaleiro de espadas, é o movimento mais rápido. Eu acho que de todas, a menos que eu esteja muito enganado, de todas as cartas que representam movimento, esse é o movimento mais rápido de todos. É o movimento do pensamento. Tu tem mudanças de pensamento rápidas e decididas, né? Significa que tu vai agora começar a ter pensamentos sólidos, decididos. Ele sabe onde ele quer. O cavaleiro sabe aonde ele quer ir. A espada, que é o pensamento, o conhecimento, a racionalidade, orienta ele, abre os caminhos à sua frente. Então, indicando que tu, no estado atual, está começando a ter decisões firmes, fortes, de ação intensa, né? Sem dúvidas e muito rápido. Uma movimentação muito rápida, uma mudança de pensamento muito rápido, tá? Baseado nessa espiritualidade. Veja, há um certo equilíbrio aqui. Apesar das espadas aparecerem já 2 vezes, né? Há um certo equilíbrio. Ah, não, 3 vezes, desculpa, tá apresentando nesse triângulo, inclusive, tá? Invertido, um triângulo de cabeça para baixo. Então, veja, as espadas, né, estão predominando.
elas estão indicando que a questão é muito mais do teu pensamento. As coisas têm que acontecerem dentro da tua mente. Aí tu vai levar para o teu coração os paus e as tuas emoções, tá? Então veja, pensamentos rápidos, mudanças rápidas. E isso vai te levar a uma fartura, né? Isso vai te levar a emoções fartas. Veja, o 6 de copas aqui apresenta esse bruxo que está dando umas flores, né? Um vaso de flores para a jovem bruxa. Veja, é uma situação que tem tanto, ele tem tantas rosas, ele tem tantas flores, que não custa dar um pouco para ela. Então, o 6 é a distribuição dessa fartura. Não é só a fartura em si, mas aquela capacidade de estar pleno, de estar farto, de ter as emoções em abundância a ponto de poder distribuir, tá? Então pode ser que alguém próximo de ti ou tu mesmo, né, vá conseguir distribuir esse estado de plenitude, mas é a partir dessa decisão. Pode ser alguém que chega na tua vida? Pode, mas não tem nada indicando, tá? Pode ser uma mudança de emprego, pode ser alguma coisa, mas alguma coisa vai mudar e muito intensa, tá? E é possivelmente dentro de ti. É o mais provável de todos, mas pode acontecer que seja externo também, né? Vejo a sacerdotisa também se utiliza de conhecimentos externos. E aí vamos ao futuro. O futuro começa com a carta do carro, né? A carta do carro indica esse movimento, ou seja, já está em movimento, não é que tu vai entrar em movimento, o carro já está, né? É uma coisa que tem que ficar bem clara. Quando aparece o carro, significa que tu está no movimento, mas o que acontece? Tu é obrigado a parar para tomar uma decisão. Indica caminhos, alternativas. Veja, a jovem bruxa está numa moto. Eu adoro essa carta porque é uma moto, não é um carro. Eu acho que quem criou, a Deborah Blake, né? Ela deve ter encomendado isso, ou quem fez a ilustração, a arte é de Elizabeth Alba, né? Acho que a Elizabeth Alba devia de gostar de moto e colocou essa moto com o sidecar. Eu adoro. Essa cartinha aqui eu adoro. Então, mas o que ela representa? Tá? Ela representa um momento de parada nesse movimento, onde tu decide qual o caminho que eu vou seguir. Veja, tu não sabe aonde os caminhos vão te levar. Pode ser que levem ao mesmo ponto de chegada, pode ser que levem a pontos diferentes, mas a certeza que tu tem é que são caminhos diferentes, não são os mesmos trajetos. Então significa essa carta, né, que independente do trajeto, tu vai ter que fazer uma escolha. É um trajeto branco e um trajeto preto. Não significa que um trajeto seja ruim, o outro não. Só significa que são trajetos diferentes. Significa que tu vai ter vivências diferentes, tu vai ver coisas diferentes, tu vai ter, né, vivências, né, experiências diferentes. Uma pode ser melhor que a outra? Pode, mas as duas podem ser boas, como as duas podem ser ruins. A questão é, tu tem que tomar uma decisão. Agora que vem a questão. Veja, esses dois arcanos maiores juntos, né? O julgamento é a carta onde originalmente, né, é um anjo, né, um arcanjo, é um ser celestial, tocando uma trombeta e chamando as pessoas para serem julgadas. Ela representa principalmente o julgamento, né, por seguir o seu próprio caminho, se tu está sendo chamado. Então, a carta do julgamento é muito mais, não o julgamento em si, mas o chamado que está sendo feito e se tu está sendo atendido, tá? Então, veja, essa carta aqui agora, ela tem uma conotação, veja, todo deck tem pequenas conotações diferentes. Aqui está mostrando a jovem bruxa tocando uma flauta para ninguém, né? Não tem ninguém ali ouvindo. Ela é quem está ouvindo. Veja, as notas musicais, né? A partitura ali envolve ela e está à frente dela. Então, mostrando que ela está tocando a música, está apreciando a música e seguindo o trajeto que a própria música está lhe indicando. Então, significa o seguinte, é o momento de tu fazer a pergunta, né? Essa carta significa basicamente isso. Qual a música que tu está seguindo? A tua ou a dos outros?
Nesse contexto todo, o que ela tá dizendo? Está dizendo que essas decisões agora que tu vai tomar serão aquelas decisões que tu vai tomar para seguir a própria vida. Tu vai parar nesse processo todo de seguir o que os outros estão dizendo, tentando se espelhar pelas atitudes, pela vida dos outros, né? Tu vai seguir o teu próprio destino. Tu vai trilhar o teu próprio destino. Tu vai trilhar teu próprio caminho. As tuas decisões. Tu pode ouvir os outros, claro, deve, né? Mas tu vai seguir o teu próprio caminho. Tu vai ouvir os outros, mas vai adaptar o que os outros vão dizer para a tua realidade, tá? Então, nesse contexto aqui, tu vai tomar as decisões e vai seguir o teu próprio caminho, tá? Então, são as decisões próprias. E aí vamos ao cavaleiro de paus, né? O cavaleiro de paus, como todo bom cavaleiro, né, ele está em movimento. Então isso aqui indica movimento, mudanças de pensamento, mudanças de atitude, pode representar mudanças de localidade? Até pode, mas acho que não é o caso, tá? Não é o caso de tu estar te mudando de casa, de estado, sei lá o quê, tá? Apesar da carta do Rei de Paus mostrar o mundo, né, o mapa mundi, mas acho que não é o caso, tá? Eu acho que é uma mudança mais interna, de pensamentos, né, de emoções. Então, o Cavaleiro de Paus, ele é pouquinho diferente do Cavaleiro de Espadas. Veja, ele é guiado pelas emoções intensas, pelas paixões. Então, é uma carta que representa que ele sabe o caminho que ele tem que tomar, ele vai chegar lá, isso ele vai. Mas se tiver uma tentação no meio do caminho, né? No caso ali aquele dragão, veja, tem um dragão em cima do cume e ele já está invocando, né, um feitiço na varinha. Significando o quê? E o olhar dele, né, está para o dragão, não está mais para onde ele vai. Significa que ele está tentado a quê? A mudar o rumo para ir lá enfrentar o dragão. Veja, é uma carta que mostra pequenas tentações, pequenos desvios de caminho. Se vai desviar totalmente o caminho ou não, é uma decisão do cavaleiro. Ele pode ir lá atacar o dragão e voltar. Ele pode chegar e ele vai chegar no seu destino, só que mostra um caminho tortuoso, tá? Então essa é a primeira coisa, são caminhos tortuosos. Por quê? Porque a todo momento ele pode desviar para chegar em outra coisa que é tentadora a ele, porque ele usa as paixões. Pode representar também, muitos tarólogos eu já vi, né, muitos leitores de tarô também dizem que é uma carta representando, então, como é a carta da paixão, né? Aquela pessoa que tem os contatinhos, que não está satisfeita com uma pessoa só, que gosta de ter aventuras, né, com várias pessoas, também, tá? Também pode ser isso. Mas eu acho que aqui no contexto não é esse o caso. Pode estar sendo relacionado, já que nós começamos aqui atrás, com uma carta de separação, uma carta de alguma tristeza profunda, oriunda de alguma coisa triste, né? De uma separação de alguém, pode estar relacionada a isso também. Mas eu acho pouco provável, tá? Eu acho que essas tentações aqui do Cavaleiro de Paus, do desvio de caminho, podem ser atalhos, né, ou mudanças de direções nessas decisões aqui que tu tomou, tá? Ou podem ser desvios mesmo. É uma carta de aviso. Tome cuidado com esses desvios, né? Tome cuidado com essa mudança de atitude ou mudança de comportamento ou até de pensamento que te leve a direções que talvez só te façam tu perder tempo, tá? Por quê? Porque é muito movimentado pelo ego. Tá? São coisas que são movimentadas pelo ego. Veja, atacar o dragão, vou usar bem esse caso, né? Atacar o dragão só vai satisfazer o ego do cavaleiro, né? Dele poder dizer, enfrentei o dragão, correto? Mas na prática não vai mudar absolutamente nada, a não ser o fato que ele demorou mais tempo para chegar lá. É uma experiência? É. Então tome cuidado para que essa experiência, né, que tu vá ter no futuro, veja uma carta de futuro, essas experiências que tu vai ter nesses desvios sejam realmente para agregar alguma coisa boa. Tome esse cuidado. É uma carta de alerta. Ok? Então esse é o jogo principal. Vamos, né, agora às cartas que como eu digo, né, eu julgo as mais importantes de todas, né, que são as cartas do oculto.
Por que isso? Por que eu digo? Porque as cartas do oculto, elas não são vistas, são cartas que demonstram coisas, emoções, situações que percolam todo esse trajeto, né? Vejam, é uma historinha, é um trajeto, só que tu não se dá conta. Então vamos lá. A primeira que me chama a atenção é o 10 de paus. O 10 de paus é a carta da resiliência, sim, é a carta da resiliência, ou seja, é uma bruxa, né, que é muito forte, ela é muito determinada, ela está carregando 10 vassouras, só que veja, ela não precisa dessas 10 vassouras. Ela é forte, mas ela está gastando energia à toa. O gatinho está tentando avisar ela, né? Deixe para trás as vassouras, leve só o necessário. E ela é teimosa. Veja, o 10 de paus representa aquela situação onde tu carrega um peso que não é teu. Agora, se tu tá carregando o teu peso é uma coisa, mas essa carta representa que tá carregando pesos demais, pesos desnecessários. Pode ser emoções que não são tuas, pode ser encargos, responsabilidades, mas tu é resiliente, tu é determinado, tu vai levar até o fim. Mas o poder de decisão de se livrar é teu, tu não precisa passar isso. Essa é uma carta de aviso muito importante quanto a isso. Saiba que tu tá levando a carga tua e não a carga que não é tua, que te impuseram. Muitas vezes nos impõem cargas, né, principalmente emocionais, que não são nossas. E a gente acredita que é nosso e a gente carrega elas. Então, saber se liberar disso. Então, aqui nesse caso é uma carta de aviso duplo. Primeiro, atente, né? Atente para não carregar esses pesos. E agora eu vou ler ela no sentido invertido. A questão aqui é exatamente um crescimento emocional, decisões, né, em que tu vai te transformar para se livrar desse peso. Então eu acredito que essa carta aqui, ela esteja no sentido invertido, tá? Tu vai parar de carregar esses pesos. Tu vai começar a ter uma vida mais leve, mais feliz, mais recompensadora, tá? Tu não vai mais precisar ser tão forte, tão resiliente, porque tu vai te libertar disso aqui. É o que está me dizendo esta carta. Vamos lá. Outra coisa que está no oculto, né? Que agora sim pode estar relacionado a esse 3 de espadas, que é o pajem de espadas. O pajem de espadas, os pajens são jovens, são crianças, jovens pré-adolescentes, vamos dizer assim, né? É aquela visão infantil, aquela visão sem aquela carga, né, com aquela experiência toda, é aquela visão bem infantil mesmo, né, aquela coisa de tudo ser bonito, tudo ser bom, tudo ser belo, né, por quê? Porque ele não traz aquelas feridas emocionais, não traz aquelas lembranças, né, que já fomos traídos, já fomos abandonados, já fomos de tudo, né. Agora, essa aqui é a carta do pensamento, então é um pensamento novo, né, muito associado ao as, também ao as de espadas, só que a coisa aqui é o seguinte, vejam, atrás dele, né, esse deck, ele traz uma imagem onde atrás dele não tem nada, e na frente dele, em volta dele, bem próximo, ele está situado na Terra. O que isso quer dizer? Que tu vai começar uma nova jornada, aonde tu tem que, obrigatoriamente, para dar certo essa nova jornada, tu tem que esquecer o passado, é um recomeço. Apaga, e quando eu digo apagar, significa ressignificar, significa não dar importância, correto? Porque memórias nós não apagamos. Nós não somos capazes de dizer, nunca mais eu vou me lembrar disso. É mentira, isso é uma ilusão, tu vai carregar aquela memória para sempre. A questão é deixar de dar a importância necessária. Então, é isso que essa carta representa. Tu vai deixar agora o teu passado no passado, tu não vai mais dar aquela importância, e isso é extremamente importante para que tudo isso aqui dê certo, para que esse futuro, né, dê certo, tu tem que apagar essas emoções, esses pensamentos atrelados ao teu passado. E apagar nesse sentido, ressignificar, não dar importância. O que aconteceu no passado é passado. Aconteceu, é uma experiência, é importante,
só que não vai dominar o meu presente, não vai dominar o meu futuro. O passado fica no passado, ok? Isso a nível de pensamentos. E aí nós vamos para a última carta, né? O As de Paus, ele tem aparecido muito, se eu não me engano, né? O As de Paus é a carta que representa o começo das paixões, né? Então, grandes paixões, grandes intenções. Só que nesse deck aqui, ele tem um significado um pouquinho diferente. Veja, é uma bruxa que fez um fogo espiritual. O fogo espiritual é a ligação que nós temos, principalmente o pessoal da Wicca, né, e do Alzatru, com os deuses. Então, acendemos uma fogueira, oramos em volta dela, pedimos e conversamos com os deuses, né? E fazemos pedidos, né? Pedimos para que nos oriente, pedimos para que nos ajude. E essa carta mostra o efeito contrário, os deuses devolvendo. Então, esses objetos aqui, eles estão descendo, tá? Eles não estão subindo. Não são oferendas, não são sacrifícios. Eu digo aqui, sacrifício não é animal, tá? Não é sangue. Pode ser um pequeno objeto, alguma coisa que tu dê aos deuses, né? Queime no fogo e que seja importante para ti, que não vai ter volta, tá? Isso é um sacrifício. Então veja, tu fez o sacrifício, fez a oração, fez a intenção, os deuses retornam. Então o As de Paus é a ajuda divina, é a ajuda dos deuses, que estão retribuindo, estão atendendo os teus pedidos da melhor maneira possível. É aquela velha frase, peça aos deuses o que tu precisa e eles te darão aquilo, peça aos deuses aquilo que tu quer e eles darão aquilo que tu precisa. É exatamente isso. Mas vejam, a bruxa está de braços abertos, ela está receptiva. Então essa carta tem essa conotação. Primeiro, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, está acontecendo e que vai acontecer é ação dos deuses. Eles estão achando, então são teus mentores, é ação divina, é ação espiritual, são os teus guias espirituais, mentores. No meu caso, Odin, Frigga, Eir, todos os deuses que então olham para nós e nos trazem aquilo que nós precisamos. Mas para isso devemos estar de braços abertos, prontos e receptivos. Pode significar também que, vejam, esses presentes divinos podem aparecer de maneira sutil. Pequenos sinais, pequenas características, pequenas mudanças. Fique atento. Esteja receptivo a esses avisos, a esses presentes que vão vir, né? Como parece-me, né, que essas mudanças todas estão relacionadas, né, a um relacionamento, eu tô achando, tá? Que eu não tenho certeza, eu não tenho essa sensação, mas por causa do 3 de espadas, me parece que isso tudo está sendo relacionado por uma vida amorosa aí que precisa ser ressignificada, precisa ser reconstruída, principalmente internamente, no seu lado emocional e de pensamento. Então, ou seja, fica atento a pequenos sinais. Pode ser que a pessoa que vai chegar e vai te ajudar em todo esse processo seja um presente divino. Ou a situação que tu vai ganhar, né, também vai ser uma situação de um presente divino. Ok? Então vou ficando por aqui por hoje, tá? Agradeço a todos vocês, quem ficou até aqui, quem assistiu até o fim, muito obrigado. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha ressoado com vocês. É uma leitura coletiva, atemporal, intuitiva, ou seja, vai valer no momento que tu chegar e pode não ressoar totalmente contigo. Pode ser somente uma parte ou que outra que ressoe, tá? Então agradeço muito a todos vocês, que tenham uma boa semana, que tenham um bom final de semana, que tenham um bom dia e que os deuses cuidem de vocês. Tá? Se tiverem alguma coisa para dizer, se tiver alguma coisa para escrever, não tenham receio, pode escrever. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. Diga o que foi que não gostaram. Eu gosto muito de ler quando alguém diz assim, isso aqui não foi bom. O que eu posso melhorar? Tá? Qualquer sugestão é bem-vinda. Muito obrigado. Vamos até a próxima leitura, né? Minha leitura diária ou quase diária. Ok. Até mais. Tchau, tchau.